Concluindo então aqui a nossa série, é a Trindade uma doutrina bíblica? Este é o 10º vídeo, o último também que estamos fazendo, que vai finalizar esse assunto. Vamos considerar aqui alguns versículos que têm sido usados por muitos trinitários para tentar defender a doutrina da Trindade. Um dos versículos clássicos é de Atos capítulo 5, versículo 3. Nós encontramos aqui as palavras do apóstolo Pedro repreendendo Ananias, que havia ali trapaceado os apóstolos naquela ocasião. Então, Pedro disse para Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A alegação que se tem é o seguinte: Ananias não poderia mentir à força ativa de Deus, Não se mente a uma força ativa. Evidentemente que nós, testemunhos de Jeová, concordamos com isso também. Mas nem por isso concordamos também que o Espírito Santo seja uma pessoa e muito menos ainda faz parte da Trindade. Então, qual é a explicação que nós temos aqui? É muito simples. Nós vamos ler aqui um relato paralelo que tem palavras similares a essa, que vai nos ajudar a entender que recurso de linguagem foi usado ali. Nós estamos aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Nós temos aqui as palavras daquele moço arrependido que queria voltar para a casa do seu pai. E veja o que ele disse que diria ao pai quando ele chegasse até o lar do pai, Pai, pequei contra o céu. Evidentemente que o céu não poderia ficar ofendido com o pecado de ninguém, mas ele disse que pecou contra o céu. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos uma troca, uma substituição do termo direto Deus, no caso, por algo que está intimamente relacionado a Deus, que é o céu. A mesma coisa aconteceu aqui em Atos capítulo 5, versículo 3. Ao invés de estar Deus no lugar, ou até mesmo o próprio Jeová, foi colocado termos que estão intimamente relacionados com a pessoa de Deus, que é Espírito, João 4, 24, Deus é Espírito e é Santo, conforme 2 Pedro. Então, Jeová é Espírito e é Santo. Então, ele mentiu contra Deus, diretamente contra Deus. E não contra a terceira pessoa da Trindade, por assim dizer, E o que nos ajuda a entender e derrubar ainda mais o conceito da Trindade é o versículo 9, que pouca gente considera. O versículo 9 diz assim, quando as palavras já foram dirigidas à esposa de Ananias, Pedro disse para ela, olha, vocês tentaram aí trapacear, o quê? O Espírito do Senhor, aqui é Jeová, O Espírito do Senhor. Se o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus, seria o Deus de Deus, o Deus do Deus? Evidentemente que não tem a menor lógica. Então o versículo 9, ele desmonta o conceito do que no versículo 3 está falando da terceira pessoa da Trindade. Então aqui foi feito uma substituição do termo. Isso aqui é chamado de metonímia, é um recurso de linguagem, quando você substitui a expressão direta do agente por algo que está intimamente relacionado a ele, como aconteceu ali em Lucas capítulo 15, versículo 18. Ok? Muito bem. Outra passagem que é um clássico, usado por muitos trinitários, está no Evangelho de João capítulo 20, versículo 28. Evangelho de João capítulo 20, versículo 28. Nós temos aqui as palavras de Tomé, de espanto de Tomé diante de Jesus Cristo. Senhor meu, Deus meu. Algumas pessoas afirmam assim, olha, mas Jesus não repreendeu ele quando ele chamou ele de Deus meu e Senhor meu. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus evidentemente entendeu que aquelas expressões ali não eram expressão de adoração, muito claro. Se Jesus no céu, antes de vir à terra, se recusou a ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, será que na terra ele o faria? Evidentemente que não. Então Jesus entendeu que a expressão de Tomé era uma expressão de espanto diante ali do cenário que estava perante ele. Tanto que o versículo 17 aqui vai nos ajudar a esclarecer o versículo 28. Olha só. No 17, Jesus falou a Maria, logo após ser ressuscitado, olha, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Olha, meu Deus e vosso Deus. Perceba que Jesus disse que o Deus dele é o mesmo Deus em comum dos discípulos.
E os discípulos são seus irmãos. Olha, ele chamou os discípulos de irmãos, de irmãos. Então, o Deus de Jesus é o mesmo Deus dos apóstolos, é o mesmo Deus de todos os seus seguidores. Então, Jesus aqui, se você vir no versículo 28, seria um Deus exclusivo de Tomé e não dos outros. Tomé seria o único que teria como Deus Jesus Cristo e o mesmo Deus de Jesus? Evidentemente não tem a menor lógica. Então fica muito claro que Tomé aqui, ele teve uma reação de espanto diante daquele cenário e exclamou dessa forma. Mas não que foi um ato de adoração ou que fosse diretamente dirigido a Jesus Cristo. Porque senão ele estaria adorando dois deuses, porque Jesus também tem um Deus que é o Deus dos apóstolos. E Tomé seria o único que tem dois, então? Não tem lógica, né? Imaginar uma coisa dessa. A reação de espanto de Tomé foi uma reação comum, porque todos os apóstolos ficaram espantados diante do cenário que aconteceu ali. Vamos ler aqui Lucas, capítulo 24, versículo 37. Veja que todos os apóstolos tiveram uma reação similar a Tomé. A Bíblia não descreve todas as palavras deles, evidentemente, mas descreve que todos tiveram a mesma reação de Tomé. Olha aqui, ó. E eles, os apóstolos, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eu estou aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 37. Então fica muito claro que o que Tomé fez aqui foi uma reação de espanto diante do cenário, porque ele até tinha dúvida de que Jesus realmente havia sido ressuscitado, ok? Bom, como que nós podemos concluir aqui então essa série que nós fizemos aqui? Nós, Testemunho de Jeová, temos por Deus o mesmo Deus de Jesus Cristo. Jesus disse aqui, ó, ele diz que tem um Deus que é o mesmo Deus dos verdadeiros seguidores deles. Então nós não temos Jesus Cristo num Deus em igualdade com Jeová. E os apóstolos daqueles dias também não tinham. Um bom tempo depois de Jesus já ter sido ressuscitado, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras. Nós poderíamos ler aqui inúmeros e inúmeros textos, né, que desmontam essa doutrina, né? Mas vamos ler aqui pelo menos um texto-chave que deixa claro que para os apóstolos realmente só existia um Deus, né? Aqui no versículo 5, aqui no versículo 4 especificamente, o apóstolo Paulo deixa claro que Deus só existe um e não há outro Deus, senão um só, né? Deus em grau superlativo, como o ser supremo, né, de toda a humanidade, o Criador. Aí no versículo 5 ele fala, embora haja muitos deuses, etc., né, assim como muitos senhores, todavia para nós, olha o versículo 6. Todavia para nós há um só Deus. Quem? O Pai. Não é a Trindade, não é Jesus, não é o Espírito Santo, mas o Pai. Deus em grau superlativo, como aquele, o ser supremo, né, que é o dono de nossas vidas, nós temos apenas o Pai, Jeová, né, como referência, e não a Trindade, né? De quem é tudo, algumas Bíblias vertem de onde procede tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo, e temos um Deus, que é o Pai, Jeová. É assim que nós pensamos exatamente igual aos apóstolos. Por quê? Porque nós nos guiamos pelo que a Bíblia realmente nos ensina, e não por aquilo que pretensos ensinadores ou professores de Bíblia tentam ensinar para as pessoas, né? Que é essa confusa doutrina da Trindade, que não tem o menor sentido, como vocês puderam notar, né? Não tem o menor sentido, não se encaixa realmente na Bíblia. Fica claro que é uma doutrina pagã que foi introduzida no decorrer dos tempos aí, à força, né, goela abaixo das pessoas, para que essas pessoas desviassem o foco de adorar o único Deus verdadeiro e todo-poderoso, Jeová.